O silêncio na fazenda Esperança nunca é absoluto. Ele é feito do estalar da madeira velha, do vento que assovia nas frestas do barro e do som distante do gado que muge para o horizonte. Meu nome é Deolinda Custódio. Já perdi a conta de quantas vezes vi o sol nascer por trás daqueles morros, mas me lembro com nitidez cirúrgica de cada palavra de desprezo que ouvi dos meus filhos nos últimos 30 anos. Eu moro nesta casinha de pau a pique, onde o chão é de terra batida e o cheiro de café passado no coador de pano é a minha única companhia. Meus filhos, eles moram na Casa Grande, uma estrutura de vidro, aço e mármore que brilha como uma joia roubada no topo da colina. Eles não sabem que aquele vidro foi pago com o meu suor. Eles não sabem que o mármore foi comprado com a herança que meu pai, o velho coronel Custódio, deixou exclusivamente para mim. Meu pai era um homem rústico, de poucas palavras e muita sabedoria. Antes de fechar os olhos pela última vez, ele me chamou no quarto, o cheiro de alfazema e morte pairando no ar. Ele segurou minha mão calejada e sussurrou: Deolinda, seus filhos são como pássaros de rapina. Se sentirem o cheiro do ouro, vão se estraçalhar. Viva como se não tivesse nada. Seja o chão que eles pisam para que um dia você possa ver quem realmente merece colher os frutos desta terra. Eu aceitei o fardo. Guardei a escritura definitiva sob o fundo falso de uma arca de madeira e me fiz de pobre, de simplória, de velha caduca. Mauro, o meu primogênito, é a imagem cuspida do avô, mas sem um pingo da sua alma. Ele caminha pela fazenda como se fosse um deus grego, sempre com roupas de grife escondidas sob um colete de couro caro. Lembro-me de uma terça-feira chuvosa. Eu estava na cozinha da sede tentando apenas me aquecer um pouco no fogão industrial, quando ele entrou com um grupo de investidores da capital. Ele me olhou com um nojo que atravessou minha alma. Mãe, o que eu já te disse? Ele sibilou, me puxando pelo braço para a despensa. Você cheira a fumaça. Meus amigos acham que você é a cozinheira e eu tenho que fingir que sou um self-made man. Volta para o seu barraco, fica lá no seu canto, que é onde você não atrapalha o progresso. Eu não disse nada, apenas olhei para as mãos dele, limpas demais, que nunca pegaram numa enxada, e saí pela chuva, sentindo cada gota d'água como um prego na minha cruz. Ricardo e Paulo, os gêmeos, são os arquitetos da destruição. Eles olham para as matas ciliares, para as nascentes que meu pai protegeu com a vida, e só veem números. Mãe, a senhora é uma atrasada, Paulo dizia enquanto chutava a poeira do meu terreiro. Essa sua mania de proteger árvore não paga as contas da nossa vida em Miami. O mundo mudou. Ou a senhora assina a permissão para o loteamento, ou vamos ter que tomar medidas drásticas. Eles não entendiam que a terra sem água é apenas poeira. Eles não entendiam que a pressa deles em enriquecer era o que estava secando o solo da nossa família. E as meninas, Sheila e Luciana, minhas pequenas que eu embalei no colo. Hoje elas não conseguem passar 5 minutos na minha presença sem reclamar. Mãe, esse seu jeito de falar dói nos meus ouvidos, dizia Luciana enquanto lixava as unhas impecáveis. Nós fumo, nós vortemo, que horror! Parece que a senhora nunca teve educação. Por isso que o Mauro tem razão. A senhora precisa ir para um lugar onde cuidem de gente como a senhora. Um lugar fechado, limpo, longe daqui. Elas tramavam o asilo entre risadas e fotos para as redes sociais. Elas queriam me esconder como se eu fosse um pecado original. Eu aguentava tudo. Cada insulto era uma semente de paciência. Eu via as dívidas deles crescerem, via as mentiras que um contava para o outro, via a podridão da ganância corroendo o que deveria ser um lar. Eu sentava na minha varanda, olhava para a lua e conversava com o meu pai em pensamento. Pai,
O Senhor estava certo, eles não estão prontos. Mas a solidão é um monstro que come a gente por dentro. E foi nesse deserto de afeto que a providência resolveu me enviar um sinal. Um sinal que vinha na forma de um rapaz de olhos bondosos e mãos prontas para o trabalho. O destino estava movendo as peças e o primeiro ato da queda dos meus filhos estava prestes a começar. Eu sentia no cheiro da chuva que se aproximava. Nada seria como antes. O mês de agosto na Fazenda Esperança é um teste de resistência. A terra racha pedindo socorro aos céus e uma poeira fina e avermelhada cobre tudo, desde as folhas do café até os meus pensamentos. Foi em um desses dias de calor sufocante, quando o ar parece parar nos pulmões, que eu o vi pela primeira vez. Eu estava no portão do meu rancho, lutando com o balde pesado no poço manual. Minhas costas já não obedecem como antes e o esforço me arrancava gemidos baixos que só o vento ouvia. Dona, me dê esse balde. A senhora não devia estar fazendo tanta força nesse sol. A voz era desconhecida, mas o tom tinha uma doçura que eu não ouvia há décadas. Era Tiago. Ele era um rapaz de ombros largos, pele curtida pelo sol do interior e olhos que pareciam carregar uma honestidade antiga, daquelas que não se encontra mais em vitrines de shopping. Ele havia sido contratado pelo Mauro como um auxiliar de serviços gerais, um termo polido para dizer que ele seria o escravo moderno da fazenda, fazendo o que os peões antigos, cansados da arrogância dos meus filhos, já se recusavam a fazer. Nos dias que se seguiram, eu passei a observar Tiago. Ele era tratado como um animal de carga. Eu via, da fresta da minha janela, o Ricardo jogando ferramentas no chão para que o rapaz se abaixasse para pegar. Eu ouvia os gritos do Paulo humilhando o jovem agrônomo porque um trator havia atolado, como se Tiago pudesse controlar o barro ou a sorte. Mas o rapaz não revidava. Ele apenas baixava a cabeça, trabalhava dobrado e, ao fim do dia, em vez de se juntar aos outros para reclamar, ele vinha até a minha porta. Dona Deolinda trouxe um pouco de lenha seca que achei no pasto fundo. Ele dizia sempre com um sorriso tímido. Com o tempo, o café passado no coador de pano ganhou uma segunda xícara. Tiago se sentava no meu banco de madeira e me ouvia. Ele não me interrompia para dizer que eu era atrasada. Ele perguntava sobre como o meu pai combatia as pragas sem veneno, sobre como a lua influenciava a colheita. Pela primeira vez em 30 anos, alguém me enxergava. A senhora é a alma deste lugar, dona Deolinda. Ele me disse uma noite, sob o brilho das estrelas. Seus filhos olham para o preço da saca, mas a senhora conhece o nome de cada árvore. Aquelas palavras foram o adubo que meu coração precisava para não morrer de vez. Mas enquanto o carinho florescia na minha cozinha, a serpente da ganância trocava de pele na casa grande. As dívidas dos meus filhos haviam chegado ao pescoço. Eu ouvia os gritos vindo da mansão durante a noite. Mauro havia apostado alto em ações que derreteram. As meninas haviam estourado os limites de crédito com luxos fúteis na capital. Eles precisavam de dinheiro rápido e a única solução era vender o coração da fazenda, a área mais fértil, onde ficavam as nascentes. Mas eles sabiam que, legalmente, eu tinha direitos de posse que poderiam travar qualquer venda por anos em um tribunal. Foi então que o plano deles mudou de desprezo para crueldade. Eu estava colhendo ervas perto da varanda da mansão quando ouvi a voz da Luciana, afiada como uma navalha. A gente não precisa da assinatura dela se ela for declarada incapaz, Mauro. O doutor Silas já disse que, por uma boa quantia, ele assina o laudo. A gente interna a velha numa clínica em Belo Horizonte, dizemos que ela está com demência avançada e assumimos o controle total como curadores. Vai ser melhor para ela e excelente para os nossos negócios. O meu sangue gelou. Eles não queriam apenas o meu dinheiro,
Eles queriam a minha dignidade. Queriam me trancar entre paredes brancas até que eu esquecesse o meu próprio nome. Tiago, que estava por perto consertando uma cerca, também ouviu. Naquela noite ele não veio para o café. Ele veio para o alerta. Ele entrou no meu rancho pálido, com as mãos tremendo. Dona Deolinda, eles vão vir amanhã. O médico já está pago. Eles querem te levar à força. Eu olhei para Tiago e vi o filho que eu sempre desejei ter tido. Um homem de honra. Naquele momento decidi que o tempo de silêncio do meu pai havia acabado. Fui até a arca, abri o fundo falso e tirei o envelope de couro legítimo com o brasão do cartório ainda intacto. Leve isso, Tiago. Vá para a cidade agora. Não use a estrada principal. Vá pelos carreadores de café. Procure o doutor Arnaldo. Diga a ele que a herdeira da fazenda Esperança cansou de ser sombra. Tiago segurou o documento como se fosse um tesouro sagrado. Mas o mal é rápido. Meus filhos não eram apenas gananciosos, eles eram desesperados. E um homem desesperado é capaz de tudo para não perder o que acha que lhe pertence por direito divino. Enquanto Tiago desaparecia na escuridão do cafezal, eu vi as luzes das lanternas dos capangas do Mauro se acendendo no pátio. O cerco estava fechado. A semente da esperança havia sido plantada, mas ela teria que sobreviver a uma noite de tempestade e violência antes de ver a luz do dia. A noite na Fazenda Esperança nunca foi tão escura. O silêncio que antes me trazia paz agora parecia um animal à espreita. Tiago partiu, levando o segredo da minha vida, mas o mal tem olhos que brilham na sombra. Meus filhos, movidos pelo medo de perderem a vida de luxo que nunca conquistaram, tinham transformado a fazenda numa prisão. Mauro, o meu primogênito, não ia deixar o acaso destruir os seus planos. Ele espalhou jagunços pelas saídas, homens que não serviam à terra, mas sim ao dinheiro sujo. No trecho conhecido como Curva do Rio, onde o som das águas abafa os gritos, eles cercaram o rapaz. Tiago lutou. Eu sei que ele lutou não por ele, mas por mim. Mas o que pode um homem de bem contra 4 lobos sedentos? Ricardo e Paulo seguraram-no enquanto Mauro, com um sorriso que me faria ter vergonha de o ter gerado, arrancou o envelope de couro das suas mãos. Quando abriram aquele documento e viram o selo do meu pai, o coronel, e leram o meu nome como a única dona de cada centímetro daquela terra, a ganância deles transformou-se em fúria pura. Eles voltaram para a sede com o documento, mas a vitória deles era incompleta. O doutor Arnaldo, o advogado do meu pai, tinha uma cópia registrada. Para o plano deles funcionar, eles não podiam apenas destruir o papel. Precisavam de que eu, em pleno juízo, passasse tudo para o nome deles antes que o testamento fosse validado. E foi aí que o teatro começou. Na manhã seguinte, o sol nasceu frio. Meus filhos, que durante décadas nem me davam os bons dias, apareceram à porta da minha casinha. Traziam flores colhidas no jardim, bolos frescos da mansão e sorrisos de serpente que me davam náuseas. Mãezinha querida, a senhora parece tão abatida, dizia Luciana, as mãos cobertas de anéis de ouro, enquanto massageava os meus ombros com uma falsidade que me fazia querer gritar. Nós pensamos bem. A senhora não devia ter o peso de cuidar de nada. Só precisa de assinar estes papéis aqui e aqui. Uma transferência individual para cada um de nós. É o melhor para a sua saúde. A senhora merece descansar. Eu olhava para eles e via o abismo. Eles tentavam seduzir-me com promessas de um palácio na Suíça ou de uma vida de rainha na capital, enquanto escondiam as marcas do sangue do Tiago nas suas mangas de linho. Eu fingi que estava confusa, fingi que a minha mente estava a falhar para ganhar tempo. Eu preciso de pensar, meus filhos. A cabeça da velha já não é a mesma. Respondi baixando os olhos.
Eles saíram vitoriosos, achando que eu tinha caído na armadilha. Mal sabiam eles que, enquanto eles planeavam como dividir o meu império, o Tiago, no seu cativeiro, usava a única coisa que eles nunca teriam: a astúcia de quem foi criado na dificuldade. Dentro daquele silo, entre a escuridão e a dor, o rapaz encontrou uma peça de metal solta de uma colheitadeira antiga. Com as mãos a sangrar, ele começou a forçar as chapas de aço. A cada golpe, ele lembrava-se do meu café, do meu silêncio e da injustiça que nos cercava. Dentro daquele silo de metal, o ar era ralo e o cheiro de ferrugem impregnava os pulmões de Tiago. A dor em suas costelas era como brasas vivas a cada movimento, mas ele não parou. Usando a peça de ferro que encontrara, ele golpeou repetidamente a junção da ventilação até que o aço cedeu com um rangido seco. Ele se arrastou pelo duto estreito, sentindo o metal rasgar sua pele, até cair do lado de fora, sobre o mato alto e úmido da madrugada. Ele não podia usar as estradas. Ele sabia que os jagunços do Mauro estavam em cada porteira. Tiago, o rapaz que eu acolhi como filho, transformou-se em um bicho do mato. Ele atravessou o riacho com a água pela cintura, escalou o barranco de terra vermelha e correu por quilômetros entre os pés de café, guiado apenas pelo brilho pálido da lua. Cada passo era um suplício, mas a imagem da minha vulnerabilidade dava a ele forças que o corpo já não possuía. Ele alcançou a rodovia principal ao amanhecer, com as roupas em farrapos e o rosto marcado pelo cansaço, e conseguiu carona com um caminhoneiro que viu em seus olhos o desespero de um homem justo. Enquanto isso, na Fazenda Esperança, o tempo havia acabado para mim. Mãe, isso é para o seu bem, gritava Mauro da varanda da mansão, mantendo uma distância segura para não sujar seus sapatos caros na minha terra batida. Você perdeu a noção da realidade. Internar você é o único jeito de proteger o patrimônio da família. Eles entraram na minha casa sem pedir licença. Derrubaram o meu bule de café, aquele mesmo que Tiago tanto gostava. O doutor Silas, sem sequer olhar nos meus olhos ou tomar meu pulso, começou a preencher o laudo médico sobre o capô da ambulância. Quadro de psicose paranoide com delírios de grandeza. Ele escrevia em voz alta, com um sorriso cínico. A paciente afirma ser a única dona da propriedade e se recusa a aceitar cuidados básicos. Os enfermeiros avançaram. Eu me levantei da minha cadeira de balanço. Pela primeira vez em 30 anos, eu não baixei a cabeça. Vocês estão cometendo um erro, eu disse, minha voz saindo firme, vinda das entranhas. A terra não perdoa a traição, mas eles não ouviram. Um deles me segurou pelo braço com uma força desnecessária, enquanto o outro abria a porta traseira da ambulância, onde a camisa de força estava estendida como um convite para o esquecimento. Eu olhei para o alto da estrada. Uma nuvem de poeira subia. Meus filhos riram, achando que era apenas mais um caminhão de carga. Mas a poeira vinha rápida demais. 2 carros pretos com os vidros escurecidos cortaram o caminho pelo pasto, ignorando as cercas e os limites. O coração do Mauro saltou pela boca quando ele reconheceu a placa do escritório do Dr. Arnaldo. O cerco estava prestes a ser quebrado. O Dr. Silas parou de escrever, a caneta suspensa no ar. Os enfermeiros hesitaram. Eu fechei os olhos por um segundo e agradeci ao meu pai. O tempo do silêncio tinha finalmente dado lugar ao tempo da justiça. O confronto final não seria decidido com força bruta, mas com a verdade que estava prestes a saltar daqueles carros. A poeira ainda não tinha assentado quando as portas dos carros pretos se abriram. O Dr. Arnaldo desceu primeiro, com o paletó impecável, contrastando com o caos daquele terreiro. Logo atrás, amparado, mas de pé, surgiu Tiago.
Ao verem o rapaz vivo, o rosto de Mauro e dos seus irmãos passou do vermelho da raiva para o branco cadavérico do medo. Parem agora mesmo. A voz do Dr. Arnaldo cortou o ar como um chicote. Os enfermeiros, percebendo que a situação tinha fugido ao controle do dinheiro do Mauro, soltaram os meus braços imediatamente. O Dr. Silas tentou balbuciar algo sobre procedimentos médicos, mas o advogado nem o deixou terminar. Dr. Silas, guarde esse laudo fraudulento. O senhor terá muito tempo para explicar o seu conceito de psicose perante o Conselho de Ética e a Polícia Federal. Mauro, recuperando o fôlego da sua arrogância, tentou avançar. Arnaldo, você não tem autoridade aqui? Eu sou o gestor desta fazenda. Minha mãe não tem condições de... Cale-se, Mauro, eu disse. A minha voz não era mais a de uma idosa cansada. Era a voz da herdeira legítima dos Custódio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parecia ter parado para ouvir. O Dr. Arnaldo abriu uma pasta de couro e tirou um documento que brilhava sob o sol do meio-dia. Mauro, Ricardo, Paulo, Sheila e Luciana, o vosso avô, o coronel Custódio, conhecia o sangue que corria nas vossas veias melhor do que vocês imaginam. Ele deixou uma cláusula de exclusão automática no testamento. Qualquer herdeiro que atentasse contra a integridade física, moral ou mental da dona Deolinda, ou que agisse com má fé comprovada na gestão dos bens, perderia imediatamente o direito à sucessão biológica. O pânico instalou-se. Luciana começou a chorar. Uma lágrima de quem perde o anel, não o dedo, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Eu caminhei até o Tiago e segurei a sua mão. Meus filhos, comecei olhando para cada um deles. Vocês sempre se perguntaram por que eu protegia tanto este rapaz. Vocês o humilharam, bateram nele e o trancaram como se fosse um bicho, pois saibam que o envelope que o Tiago levava não continha apenas as escrituras, continha o reconhecimento de paternidade que o meu pai deixou em segredo. Tiago é filho do coronel. Ele é o meu meio-irmão. Ele tem mais direito a este chão do que qualquer um de vocês que só souberam sugar a terra sem nunca lhe dar um pingo de amor. A revelação foi como um raio. O império de papel deles desmoronou ali mesmo, entre a minha casinha de barro e a mansão de vidro. Dona Deolinda, perguntou o Dr. Arnaldo, como proprietária universal e agora inventariante do espólio, qual é a sua decisão? Eu olhei para as mãos do Tiago, feridas pela fuga, e depois para as mãos dos meus filhos, trêmulas de ganância. A partir de hoje, o Tiago assume como CEO e administrador de todo o Grupo Esperança. Ele tem o meu sangue e o caráter do meu pai. Quanto aos meus outros 5 filhos, eu não os vou expulsar, mas a vida de luxo acabou. O testamento permite que eles fiquem na terra desde que trabalhem nela. E assim aconteceu. Hoje, da varanda da casa grande, onde finalmente me mudei para honrar a memória do meu pai, eu vejo uma cena que muitos diriam ser impossível. Lá embaixo, no meio do cafezal, sob o sol forte que não perdoa ninguém, estão o Mauro, o Ricardo, o Paulo, a Sheila e a Luciana. Eles não vestem mais sedas, vestem brim grosso e botinas sujas. Estão aprendendo com o Tiago o que é o peso de uma saca de café. Estão aprendendo que o respeito não se compra com crédito, ganha-se com o suor. Tiago gere a fazenda com uma sabedoria que me faz sorrir todos os dias. As nascentes voltaram a jorrar e a mata está protegida. Às vezes, ao fim da tarde, os meus filhos sobem até a varanda. Eles não vêm mais para gritar ou para me internar. Eles vêm pedir um copo de água e, pela primeira vez em décadas, eles me olham nos olhos com algo que se parece com admiração. A semente da humildade é amarga quando se planta,
mas o seu fruto é o único que sacia a alma. Eu sou Deolinda Custódio, e finalmente no inverno da minha vida eu vi a primavera chegar à Fazenda Esperança.